Existem aqueles caminhos que você escolhe. E existem os caminhos que escolhem você. Mas a verdadeira pergunta é: prestem atenção, o que eu vou dizer agora, vocês podem até tentar esquecer, mas não vai conseguir. Porque isso irá se tornar parte de quem você é. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês foi uma experiência que eu tive, que eu aprendi e que eu estou contribuindo de forma totalmente aberta aqui com vocês. Teve algum momento em alguns vídeos anteriores que eu já disse sobre se importar, mas eu não expliquei claramente sobre isso. Afinal de contas, o que é se importar? Você dar importância excessiva para alguma pessoa, ou para determinada situação, ou para determinado problema. Só que, às vezes, em primeiro lugar, você nunca pensou em você mesmo. Ou talvez até pensou, mas não se importou de fato. Por quê? Porque já aconteceu algumas situações em que ocorreu a frustração, que você, putz, mas eu dei meu sangue, fiz de tudo, fiz o que foi necessário, fiz o que foi possível para aquela pessoa, só que essa pessoa não enxergou isso. Pode ser em um relacionamento, pode ser na sua vida pessoal, com família, pode ser na vida profissional, no trabalho. Entende? Porque às vezes eu digo que você se importar demais, você ser bonzinho demais, eles montam em cima de você. Então não se importe com absolutamente ninguém, se importe com você, com base nos seus princípios, no que você acredita e nos seus valores. Porque essa é a diferença. Eu até costumo contar a história do protagonista e do vitimista. Porque o protagonista, ele sempre vai... Quando surgem alguns desafios ou obstáculos na vida dele, ele encontra uma solução de pular esse muro, esse obstáculo. Agora o vitimista não. O vitimista é totalmente o oposto. Por quê? Porque o vitimista ele cria um muro, ele cria uma barreira naquele caminho que ele está seguindo. Eu não consigo por causa desse motivo, desses detalhes, não consigo por causa de XPTO. Entende a diferença? Então, a pergunta que fica é: você está sendo protagonista da sua vida ou você está sendo o vitimista? Tem uma lei no livro As 48 Leis do Poder que diz: se afaste dos infelizes e dos azarados. Mantenha distância. E isso é totalmente claro, porque isso se resume à energia, à frequência. Então, é a mesma coisa um otimista ter uma conversa com um pessimista. Não vai dar match. Não vai ter conexão ali. E querendo ou não, como que você vai conversar sobre algo com um pessimista? Sobre qualquer assunto? Porque o pessimista, ele só enxerga o lado negativo das coisas. Ele enxerga tudo como algo ruim. O otimista não. Ele sabe que é algo ruim que aconteceu, mas ele consegue pensar, putz, o que eu posso aprender com isso aqui? Entendeu? O que aquela situação me trouxe de aprendizado? Ou de bagagem, ou de habilidade? Entende? Então, é possível manter essa percepção.
E quando eu digo percepção, é o efeito psicológico. Então, vejam só que interessante. Em algum momento, você terá que ser brutal e cruel com certas pessoas. Mas não é brutal no nível de chegar, arrebentar. Pra que isso? É só cortar os laços, colocar um ponto final. Dizer sobre duas coisas que são escolhas. E aqui eu vou deixar 3 perguntas. O que você deseja é a primeira. No que você acredita é a segunda pergunta. E a terceira, o que é necessário fazer? E a resposta para essas 3 perguntas nem sempre estarão alinhadas. Acredite. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês não é... Eu não estou aqui para impressionar. Eu estou aqui para concluir e contribuir com as minhas experiências de uma maneira clara e simples de você aplicar no seu dia a dia ou em determinada situação. Até o momento vocês percebem que o poder da comunicação, então vocês têm que usar a comunicação como uma ferramenta, como uma arma, como um as na manga. E agora que está o plano B, que eu diria é o coringa escondido no bolso do paletó. Por que o coringa? O coringa é você falar com o coração. Só que aqui vai 2 pontos importantes. Você falar com o coração não é para qualquer um. Primeiro, ele pune mentiras. Segundo, falar com o coração é necessário ter coragem. Vou te dar um exemplo claro. Alguns dizem inteligência emocional. Eu digo que é utilizar a emoção de forma inteligente. Vejam só. Tem um vídeo no canal, acho que eu vou deixar o card aqui, que diz sobre como se tornar inabalavelmente determinado. Quando eu digo se tornar inabalavelmente determinado, independente do que surgir no seu caminho, você não vai parar. Eu vou te dar um exemplo claro de uma história que aconteceu comigo. Já até compartilhei uma, mas foram várias. Você sabe o que é você estar sentado, você está no seu trabalho, na hora que você vai embora, você abre o aplicativo do celular do banco e percebe que não tem 1 centavo nem para comprar que seja um biscoito. E aí você passa em frente a uma pizzaria, sente aquele cheiro daquela pizza assando no forno. Você passa em frente a uma churrascaria ou até um barzinho com espetinho, sente o cheiro de carne assada. Passa em frente a um restaurante, sente o cheiro da refeição, só que você não tem nenhum centavo para poder comer, que é o básico. Já teve momentos, eu já passei por um momento na minha vida que mesmo... Outra coisa, título acadêmico, isso pra mim é uma porcaria. Isso é uma merda. Sabe por que é uma merda? Porque não serve pra nada. O que serve mesmo na vida é você agir e fazer o que precisa ser feito todo dia. Sem parar. Se tiver cansado, faz. Se tiver com raiva, faz. Se tiver feliz, faz também. Loucura, faz. Porque é isso que é determinação inabalável. Entendeu a diferença de falar com o coração? E eu não acabei, não. Segundo,
chegando em casa, sabendo que tinha 3 contas atrasadas de energia, destranquei a porta, apertei no interruptor, cadê a energia? Pois é. E nesse dia foi minha virada de chave. Com fome, no escuro, totalmente no escuro, foi onde eu mais aprendi. Fui tomar um banho na água fria, gelada. Não fiquei muito tempo não, só para acordar, para despertar. Olhei em frente ao espelho, no fundo dos meus olhos, e disse o seguinte: já chega. Já chega. Eu mereço muito mais que isso, eu sei o meu valor. E eu não tô aqui para provar nada para ninguém. Eu vou fazer o que precisa ser feito, vou continuar fazendo, e se der errado eu aprendi. Se der certo, eu vou pro próximo passo. Qual o próximo objetivo? Qual o próximo ambiente? Não para. Não tem uma coisa que eu aprendi pra mim e agora eu vou me abrir totalmente. Porque pra mim não tem segunda chance. Eu não tive segunda chance. Igual muitas pessoas já teve. Eu não. Então cala a porra da boca e faz. Se você for mulher, tenha mais autoconfiança em si. Se você for homem, faz o seu papel. Porra. Até quando você vai continuar sendo o filhinho da mamãe? O queridinho? A vida vai te espancar se você for desse jeito, meu amigo. E acredite, Maquiavel estava totalmente certo quando diz: é melhor ser temido do que amado. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido a mensagem. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: escolha quem você quer se tornar. Não deixe que outras pessoas escolham a sua vida. Construa a sua vida da forma que está. Você tem capacidade para isso. Só falta da pessoa certa dizer a palavra certa e você ouvir o que precisa ser ouvido. Até a próxima.